Princípios do direito administrativo. E no vídeo de hoje nós vamos falar sobre o princípio da legalidade, impessoalidade e moralidade. E se você não é inscrito no canal, se inscreve no canal, assine as notificações para receber todos os nossos vídeos. Estamos aqui com uma playlist de direito administrativo para concurso. Todas as quartas e sextas tem vídeo novo para você. Então acompanhe o nosso conteúdo, se inscreve no nosso canal. Não esquece de ativar o sininho para receber os vídeos assim que eles saírem. Então vamos lá. Antes de iniciarmos a falar sobre esses três princípios, eu gostaria de dizer para vocês que existem os princípios expressos, que são aqueles que estão no artigo 37 da Constituição Federal, e os princípios implícitos, que são identificados pela doutrina, e boa parte deles estão no artigo 2º da Lei 9784. Então, os princípios que iremos falar hoje são princípios expressos porque estão previstos no artigo 37 da Constituição Federal. Então, vamos iniciar pelo princípio da legalidade. Quando eu falo no princípio da legalidade, eu falo que a administração pública, ela só pode fazer o que a lei autoriza. E para você entender melhor, eu vou citar duas vinculações. Então, existe aqui a vinculação negativa e a vinculação positiva. A vinculação negativa, ela é mais voltada ao particular. Por que ela é voltada ao particular? Porque na vinculação negativa, o particular pode fazer tudo que não é proibido por lei. Então, na vinculação negativa, o particular pode fazer tudo que não é proibido por lei, como, por exemplo, um contrato atípico. O particular, ele pode fazer um contrato atípico porque não é proibido por lei. Então, tudo o que não é proibido por lei, você, como particular, pode fazer. Na vinculação positiva, a administração pública só pode fazer o que está previsto na lei. Então, pelo princípio da legalidade, em uma vinculação positiva, a administração pública só pode fazer o que a lei autoriza. Quando eu falo que o direito administrativo deve fazer apenas o que está previsto na lei, eu não falo apenas da lei ordinária, mas sim do conjunto de normas, ou seja, em todas as fontes. Pode ser lei ordinária, jurisprudência, doutrina, e como uma nova versão do princípio da legalidade, nós seguimos o princípio da juridicidade, que é justamente o direito administrativo fazendo apenas o que está previsto em lei, mas não apenas na lei ordinária, mas sim no conjunto de normas, em todas as fontes. Então é interessante que fique claro que o princípio da juridicidade é uma vertente do princípio da legalidade. Então, vamos falar agora do princípio da impessoalidade. No princípio da impessoalidade, a administração pública não pode beneficiar ninguém quando tomar as suas decisões. Por exemplo, a administração pública deve seguir critérios objetivos em suas decisões. E o que eu quero dizer com isso? Eu quero dizer que a administração pública não pode escolher um particular para exercer uma função pública. Para a contratação de uma pessoa, ela deve fazer um concurso público. Ela não pode beneficiar ninguém. Da mesma forma, as licitações. A administração pública não pode escolher uma empresa, beneficiar uma empresa. Ela precisa, através de licitação, contratar o serviço. Então, de acordo com o princípio da impessoalidade, pelo critério objetivo na decisão, a administração pública não pode beneficiar ninguém. No princípio da impessoalidade, também podemos observar a teoria do órgão público. E o que quer dizer essa teoria? Nessa teoria, podemos entender que quando um funcionário público age em nome da administração pública, não é ele que está agindo, mas sim o órgão público. Se você é funcionária pública e está representando o Estado, se você causar danos a terceiro, o terceiro poderá ingressar com ação contra o Estado. Porque, pela teoria do órgão público, que é observada dentro do princípio da impessoalidade, você, como funcionário público, representa o Estado e, causando dano a terceiro, o terceiro poderá ingressar com ação contra o Estado.
Também dentro do princípio da impessoalidade, nós podemos observar o artigo 37, parágrafo 1º da Constituição Federal. Esse artigo fala da publicidade impessoal. E como esse artigo começa falando da publicidade, muitas pessoas vinculam ele ao princípio da publicidade. Mas aqui é uma pegadinha, porque aqui, esse artigo 37, parágrafo 1º, ele fala da publicidade impessoal. E o que ele quer dizer com isso? Ele quer dizer que a administração pública pode até fazer publicidade, ela pode até usar dinheiro público para publicidade, mas ela não pode gerar promoção pessoal. E quer dizer que a administração pública pode sim usar dinheiro público para fazer a publicidade, mas essa publicidade deve ser impessoal. Não pode gerar promoção pessoal. Então aqui fica a atenção em relação a esse artigo que começa falando com publicidade, mas na verdade ele fala de publicidade impessoal, que está dentro aqui do princípio da impessoalidade. E ainda dentro do princípio da impessoalidade, nós temos a súmula vinculante número 13, que fala do nepotismo. Essa súmula também atende o princípio da impessoalidade e o princípio da moralidade. E para quem não conhece, o nepotismo é a nomeação de parentes para cargo ou função de confiança. E existe o nepotismo comum, que é aquela nomeação direta, e o nepotismo cruzado, que é aquela combinação entre autoridades para que haja a contratação de parentes. Então, portanto, a súmula vinculante número 13 está ligada ao princípio da impessoalidade e o princípio da moralidade. Então vamos lá para o próximo princípio, que é o último princípio de hoje, que é o princípio da moralidade. De acordo com o princípio da moralidade, é preciso seguir alguns padrões éticos de probidade, decoro e boa-fé. E é importante entendermos que existe a moralidade social e a moralidade jurídica. A moralidade social é tudo aquilo que a sociedade reprova. E a moralidade jurídica é aquela que tem repercussão para o direito, e é essa que vai nos interessar aqui nesse princípio da moralidade. Até porque na moralidade jurídica são violadas normas e princípios jurídicos. Então é essa moralidade aqui que estamos falando no princípio da moralidade. E existem instrumentos de controle para quem viola o princípio da moralidade, que é justamente a improbidade, que inclusive tem lei própria, que é a Lei 8429, e a ação popular, que tem previsão no artigo 5º da Constituição Federal. E o meu tempo aqui está se encerrando com vocês, mas é claro que quando chegarmos nas questões, iremos falar muito mais sobre o princípio da moralidade. E não se esqueçam de se inscrever no canal e assinar as notificações para receber todos os nossos vídeos. Até mais!